Então, pessoal, explicando como deve ser os slides do artigo propriamente dito, primeiro eu vou mostrar aqui um artigo para vocês. Ó. Eu peguei o artigo 6, né, efeito do creep-feed e creep-graze nas características da pastagem de Tifton e azevém no desempenho de ovinos. Então, de uma revista para outra, os artigos eles mudam um pouquinho a formatação, a organização. Mas de maneira geral vai vir aqui, ó, título, nome dos autores. Essas chamadas aqui vai dizer de onde que eles são, a instituição que eles são, ó, a função dele na instituição. Aí vai vir um resumo, né? Vai vir um resumo do artigo. Esse resumo é para você logo ter informações gerais para ver se esse artigo lhe interessa quando você está pesquisando. Só um detalhe, quanto à exigência, não é exigência diferente não. Se você for apresentar um artigo em um programa de pós-graduação, num curso técnico, continua sendo um artigo. Então você tem que dominar o artigo e apresentar da mesma forma. Não faz diferença do nível de sua de se é graduação, se é técnico ou pós-graduação, a apresentação de um artigo não, certo? E aí são artigos que dá perfeitamente para vocês compreenderem. Tenho certeza que vai sair bom. Então tem o resumo, aí vem o título em inglês novamente, o resumo em inglês e a introdução. Na introdução, como o próprio nome já diz, sempre dá um apanhado geral para contextualizar. Entendeu? A introdução ela serve para isso, para dar uma contextualizada e mostrar informações do porquê que está sendo feito aquele trabalho. Então nessa parte vocês não precisam aprofundar tanto, né? Colocar tudo da introdução. Coloca as informações suficientes para contextualizar seu trabalho para, vamos dizer assim, localizar o público, né? O público entender do que vai ser falado. No final da introdução, a maioria das revistas trabalha dessa maneira. Ó. Você vai encontrar o objetivo. Vejam aqui, ó. Vejam aqui o objetivo. Ó. Dentro desse contexto, porque ele contextualizou, né, mostrou o porquê de que está sendo feito esse trabalho. Dentro desse contexto, esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos, ó, esse é o objetivo, ó. Avaliar os efeitos dos sistemas de creep-feed e creep-graze nas características estruturais da pastagem e do desempenho de cordeiros e ovelhas, certo? Então esse foi o objetivo. Quando você faz os slides de introdução, dois, estourando 3 slides, aí no próximo você coloca um slide só para o objetivo, que é para a gente entender de forma clara qual é o objetivo desse trabalho. E aí vem o material e método. O material e método geralmente ele começa assim, ó, o local do experimento, né, o local do experimento, aí vai explicar mais detalhes de como foi feito o experimento, a área experimental, o experimento foi estabelecido em área de 3,8 hectares, dividido em 9 piquetes. Já essa parte aqui do material e métodos, que mostra toda a metodologia, né, como foi feito, essa parte é interessante que vocês detalhem, né, coloquem com o máximo de detalhe possível para que a gente entenda como que ele avaliou cada situação, né, como que ele avaliou cada parâmetro. E aí, ó, todas as informações do material imerso. Nessa parte, procurem colocar o máximo das informações possíveis. Essa área aqui que ele fala mais de questões nutricionais e coisas que vocês não entenderem, vocês podem deixar de fora. Essa parte aqui, ó, tá falando de composição dos alimentos, fica desnecessário nesse momento. Essa parte aqui também do modelo estatístico, ó, né, está explicando o modelo estatístico, também vocês podem deixar de fora essa parte, ó, a partir desse momento do delineamento, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Pode ficar de fora porque vocês não vão compreender isso agora. E aí depois que vocês apresentarem tudo como foi feito o trabalho, vai vir um resultado de discussão. Como eu falei para vocês no vídeo anterior aí, no resultado de discussão, geralmente você pega inicial para colocar nos slides, pega as tabelas. Na maioria dos artigos, as tabelas são suficientes para você explicar, porque vai ter todas as informações aqui nessas tabelas. Tabelas, gráficos, depende do que o artigo está apresentando. Então, nesse caso aqui, se você pegar essa tabela, por exemplo,
Média e erro padrão para altura, massa de forragem, lâminas foliares, como, bainha, material morto e relação folha como da pastagem de Tifft e azevênia anual nos três sistemas de produção. Então, nas três situações ele tem as informações. Em cima desses dados aqui, dá para você explicar tudo, todos os resultados que eles conseguiram, certo? E aí vocês podem fazer o seguinte, ó, o ideal é digitar uma tabela no PowerPoint, mas dá muito trabalho digitar a tabela no PowerPoint. Então o que você faz? Bota aqui, ó, aumenta o zoom, vem aqui, ó, usa a tela no seu teclado do computador, tem print screen. Aí você aperta ela e vem aqui no PowerPoint, e Ctrl V, né? Aí ela aparece aqui, a mesma tela, a maioria de vocês sabem fazer isso, né? Aí faz colou a tela, fez o print e aí recorta aqui, ó, recorta, aí coloca o tamanho direitinho e você pode fazer aquelas chamadas aqui embaixo, ó, da forma que eu falei pra vocês. Bota uma caixa de texto aqui embaixo e coloca as chamadas que vocês precisam, marca aqui com aquele destaque vermelho, como eu mostrei pra vocês. Então aqui você vai pegar todas as informações dessas tabelas, ó, é suficiente para você explicar, né? Logicamente, você vai pegar a tabela, os gráficos, né? Os gráficos, vai explicar essas figuras, ler o texto direitinho para entender, porque é onde o autor, como o nome disso aqui, ó, é resultados de discussão, ele apresenta os resultados na tabela e no texto discute esses resultados, né? Vai tentar justificar por que deu esses resultados. Tem trabalhos, tem alguns modelos de revista que os artigos vêm assim, ó, resultados, discussão, outro tópico separado, certo? Mas na hora de apresentar você pode até juntar. E aí no final do artigo vai vir aqui, ó, as conclusões. As conclusões vocês podem copiar, né? Podem copiar aqui todinha e colar lá no slide, não tem problema não. Se ficar cheio no slide, vocês colocam em dois, certo? Você não precisa decorar essa conclusão, você pode ler ela lá no momento. Referências não precisa colocar nas apresentações. Aqui eu tenho um modelozinho de um slide que eu fiz apresentação de um artigo, certo? Tá aqui, ó, eu fiz um print lá daquela parte inicial com as informações do artigo, da revista, do título, né? Aí aqui, ó, você pode fazer isso também, ó. Para fazer a introdução do artigo, eu utilizei um esquema, né? Que é as pastagens de baixa qualidade, os grãos, índices baixos e variação de tecnologias influenciam diretamente na produção de leite, né? As gramíneas tropicais apresentam um alto potencial de produção, né? Em sistemas rotacionados, que isso é junção do potencial dessas gramíneas com os sistemas rotacionados é o que a gente chama de produção intensiva de leite a pasto, porque esse artigo aqui ele batia mais em cima disso, né? Em produção intensiva de leite a pasto. Aí, ó, na introdução bota só uns tópicos para você lembrar de contextualizar, não precisa muita coisa como eu tô falando para vocês. Aqui é uma contextualização, ó, um slide à parte você coloca o objetivo, né? E aí vai explicar o material e métodos, né? A realização do trabalho, onde foi realizado. Vou mostrar um outro slide aqui que eu fiz. Esse outro aqui, ó. Efeito da biotina, explementação de biotina em dietas e na performance e qualidade do casco de vacas chinesas, vacas leiteiras Holstein. Aí aqui, ó, introdução, né, ó, material e métodos, ó, são informações bem curtas, né? Informações bem curtas. Ó, veja aquela questão da figura. Aqui eu coloquei essa vaca, que era justamente para mostrar que eram vacas de grande porte, né, de grande porte e alta produção. E aí você vai, ó, explicando, ó, você pode colocar aqui, no caso da tabela, bota a tabela do lado, as informações aqui tabela de um lado, informações do outro, certo? Quando você está apresentando, precisa dizer assim, material e métodos, introdução, não precisa falar isso. Quando você começar a apresentar,
Né? Pelas informações que você passa, a gente já sabe que é uma introdução, já sabe que é um material em métodos. Isso fica feio na apresentação. Então é tranquilo, pessoal. Aí que eu falei para vocês, vocês podem suprimir algumas informações dos artigos. Não precisa colocar todas aquelas informações que não vai ser importante para a gente agora, certo? Por exemplo, aqui como eu estava dizendo para vocês do modelo estatístico, não vou cobrar que vocês entendam isso não. Aqui, ó, delineamento foi em blocos ao acaso com 3 repetições, não precisa disso não, porque isso aqui só se vocês pagassem experimentação, beleza? Então, pessoal, é isso. E aí capricha aí no trabalho, lembrando de estudar todos os artigos para a gente poder fazer a discussão depois, certo? Abraço.